Em meio ao cenário pacato do interior paranaense, mais precisamente na cidade de Astorga, nasceu uma das maiores histórias de superação da música brasileira. A brisa leve que soprava sobre os campos de terra vermelha contrastava com a dureza da vida de uma família simples e numerosa, marcada por dias difíceis, trabalho pesado e a constante ausência de oportunidades. Foi nesse contexto que vieram ao mundo José Lima Sobrinho e Durval de Lima, que mais tarde o Brasil inteiro conheceria como Chitãozinho e Chororó. Filhos de Mário Lima e Dona Araci, os irmãos cresceram em um lar modesto, ao lado de mais 6 irmãos, onde o alimento era dividido com cuidado e os sonhos, muitas vezes, pareciam um luxo. Ainda assim, havia algo de mágico naquele ambiente rural. A música sempre esteve presente, mesmo que surgisse apenas da voz de um vizinho ao longe, de um rádio emprestado ou da viola antiga que passava de mão em mão. O talento dos irmãos começou a brilhar ainda na infância, quando começaram a cantar em festas e programas de rádio da região. Com o nome Irmãos Lima, eles davam os primeiros passos na estrada da música, com uma inocência e uma coragem que desafiavam a fome e as dificuldades. O som da viola era mais do que melodia, era esperança. Nessa primeira fase da vida, a trajetória dos irmãos foi moldada pelo trabalho árduo, pelo esforço da mãe em manter a casa unida e pelo desejo de transformar sua realidade. José e Durval começaram a se apresentar em praças públicas, programas de calouros e onde mais pudessem mostrar sua arte. A música era mais que uma paixão, era a salvação. Em 1969, ainda muito jovens, conseguiram gravar seu primeiro disco, Moreninha Linda. Era o primeiro registro fonográfico de uma dupla que mal imaginava onde seus talentos os levariam. No ano seguinte, o sucesso de Galopeira começava a ganhar força em rádios do interior, abrindo portas para outras apresentações. Mesmo com pouca visibilidade nacional, o carisma dos dois irmãos e a força de suas vozes já chamavam a atenção. Mas o caminho era longo, repleto de obstáculos. Os irmãos carregavam nos ombros o peso da pobreza, do preconceito contra a música sertaneja e da descrença de muitos. Ainda assim, cada apresentação era feita com a alma. E era justamente essa alma que começava a encantar plateias cada vez maiores. Ao longo dos anos 70, a dupla consolidou seu nome no cenário sertanejo, mesmo que ainda longe do estrelato. Eles viajavam por cidades pequenas, tocavam em circos, festas de interior e programas regionais. A cada show, ganhavam não só experiência, mas também a admiração de um público fiel. Em 1979, lançaram o álbum 80 Sucessos Sertanejos, mostrando maturidade musical e uma produção mais elaborada. Foi uma década de batalhas, aprendizados e principalmente de construção de uma identidade musical. O sertanejo ainda era marginalizado nas grandes cidades e muitos olhavam com desdém para os artistas do campo. Mas Chitãozinho e Chororó estavam dispostos a mudar isso. Com uma combinação rara de talento vocal, harmonia fraterna e letras que falavam direto ao coração do povo, eles se tornavam, pouco a pouco, uma força irresistível. A década seguinte guardaria surpresas e consagrações que mudariam para sempre a história da música brasileira e a vida daqueles dois meninos de Astorga. A virada decisiva veio nos anos 80, quando o talento dos irmãos Lima finalmente encontrou espaço nas grandes rádios e palcos do Brasil. O ano de 1981 marcou a chegada do álbum Amante Amada, que foi um verdadeiro divisor de águas na carreira da dupla. Com mais de 400 mil cópias vendidas, Chitãozinho e Chororó se tornavam oficialmente uma referência no gênero sertanejo. O disco trouxe não apenas reconhecimento comercial, mas também prestígio artístico. A crítica, que até então mantinha certa resistência ao sertanejo, começou a enxergar a potência da dupla.
O sucesso foi tanto que, em pouco tempo, eles cruzaram a fronteira do rádio AM e chegaram às FMs, até então dominadas pela MPB e pelo pop internacional. Era o início de uma nova era para o sertanejo. Em 1982, o fenômeno se consolidava com o lançamento de Somos Apaixonados e a faixa Fio de Cabelo. A música, que falava de um amor maduro e nostálgico, tocou o coração de milhões de brasileiros. Em pouco tempo, o álbum ultrapassava a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas, um feito inédito para o gênero até então. Rádios urbanas, antes fechadas ao sertanejo, agora disputavam espaço para tocar Chitãozinho e Chororó. A canção virou trilha sonora da vida de milhares de pessoas e foi considerada um marco da urbanização da música sertaneja. O preconceito começava a cair e o público urbano das grandes capitais passou a ouvir, cantar e admirar os dois irmãos do Paraná. Eles não apenas venceram a fome, como também quebraram muros e abriram portas para toda uma geração que viria depois. Mas o sucesso não parou por aí. A década de 80 foi recheada de discos históricos como 60 Dias Apaixonado, Página de Amigos e Se Deus Me Ouvisse. A cada lançamento, a dupla inovava na produção musical, nos arranjos e até na estética dos shows. Palcos maiores, iluminação moderna, figurinos elaborados e apresentações televisionadas fizeram de Chitãozinho e Chororó um fenômeno de massas. Eles participaram de programas de TV em horário nobre, atraíam multidões para seus shows e eram constantemente premiados em festivais e eventos nacionais. Em 1986, a consagração total veio com o programa especial exibido pelo SBT. Uma produção exclusiva da emissora que reuniu convidados, música ao vivo e uma audiência recorde. A TV, que já era um palco poderoso na cultura brasileira, agora pertencia também ao sertanejo. A voz da roça, a simplicidade do campo e a sensibilidade das letras tocavam até mesmo os corações mais urbanos. A chegada dos anos 90 não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, com o país em ebulição cultural e política, a música popular brasileira vivia uma fase de renovação e Chitãozinho e Chororó surfavam essa nova onda com maestria. Em 1990, lançaram o álbum Cowboy do Asfalto, um trabalho que dialogava com o sertanejo tradicional e a modernidade musical. Era o reflexo de uma dupla que sabia se reinventar sem perder suas raízes. O Brasil já os reconhecia como ícones. E nos bastidores, o que se comentava era que eles tinham feito algo que poucos artistas conseguiram: transformar um gênero marginalizado em parte essencial da identidade cultural do país. Com mais de 50 anos de estrada, Chitãozinho e Chororó não são apenas uma dupla musical. Eles representam uma era, um movimento e uma trajetória que inspira gerações. Ao longo dessas décadas, colecionaram números impressionantes. Mais de 40 milhões de discos vendidos, centenas de prêmios nacionais e internacionais, parcerias com nomes como Júlio Iglesias, Billy Ray Cyrus e Reba McEntire, e uma presença constante na mídia. Mas mais do que os números, o que realmente toca o público é a verdade que emana da música deles. Canções como Evidências, Nuvem de Lágrimas e Sinônimos viraram hinos atemporais, músicas que atravessam gerações e que, ao serem tocadas, carregam consigo memórias, lágrimas e sorrisos de milhões de brasileiros. A dupla se manteve relevante mesmo com as mudanças no mercado musical, as novas plataformas de consumo e a chegada de novos gêneros. Eles se adaptaram, lançaram DVDs acústicos, fizeram lives durante a pandemia e conquistaram as novas gerações sem abandonar a essência. É impossível não se emocionar ao ver pais e filhos, avós e netos cantando juntos os sucessos que embalaram tantos momentos da vida familiar.
Em 2022, lançaram a série As Aventuras de José e Durval, transmitida pelo Globoplay, que mostrou ao público os bastidores da carreira, os desafios, as conquistas e a verdade por trás de tantos anos de estrada. Uma produção que emocionou até os mais céticos e reafirmou que essa história é feita de amor, superação e irmandade. Chitãozinho e Chororó também se tornaram referência fora dos palcos. Participaram de campanhas sociais, incentivaram jovens talentos e nunca deixaram de falar com orgulho de suas origens. Eles representam a força do interior, da simplicidade e do sonho que, mesmo nascido em meio à pobreza, pode se tornar realidade com fé, esforço e verdade. O legado da dupla não está apenas nos prêmios, mas em cada história transformada por suas canções. Sua jornada mostra que mesmo quando tudo parece impossível, o talento, o trabalho e o coração podem vencer qualquer obstáculo. A fome foi vencida, o sonho foi realizado e a história, essa ainda está sendo escrita, nota por nota. Se você se emocionou com essa trajetória, curta este vídeo, compartilhe com quem ama música de verdade e inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários qual música da dupla marcou a sua vida. Até o próximo documentário.